Bem, gente, bom dia a todos. Bom dia, José, Andréia, Gláucia. Sejam também imensamente bem-vindos ao nosso reencontro. E continuando no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós viemos lendo sobre os efeitos da Covid-19, né, sobre a humanidade. E tratávamos de um caso específico em que uma moça chegou ao hospital com todos os sintomas que poderiam ser atribuídos ao Covid, mas que estavam também relacionados intimamente à influência de um antigo companheiro de jornada daquela moça, que por desentendimentos passados agora a perseguia e tentava inferir nela todo tipo de desequilíbrio, até tentar produzir doenças e desarmonias orgânicas que pudessem, de fato, provocar o seu desencarne. Eu vou voltar aqui só 2 parágrafos aqui para a gente melhorar o contexto aqui do que a gente vai começar a ler. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isso é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá, assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para nossa sede, para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam, invariavelmente, estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitudes de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao nosocomio. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado, que se comprazia com este tipo de companhia. Nesse parágrafo, né, vale a pena lembrar que sempre que existem essas ditas tragédias naturais, pandemias ou eventos em que envolvem grande parte da humanidade, havendo muitas vezes desencarnes em números elevados, isso está relacionado também, segundo a literatura, né, com a necessidade de justamente resgates coletivos em massa. Então, é mais ou menos, né, fica meio esquisito até dizer isso, esperado que muitos dos espíritos envolvidos nesses processos, que venham até alguns a não desencarnar, mas passarem por processos de doença
ou de sofrimento muito grande em meio a esses momentos pelo quais a humanidade passa, que estejam ligados a outros espíritos mais desarmonizados, mais desequilibrados, e que, mesmo que aparentemente perante outros na sociedade possam ser pessoas consideradas boas, têm no seu íntimo relações fortes do passado que são mantidas e fazem com que aquelas vibrações de desarmonia, desequilíbrio estejam ali sempre presentes. Então, o que ele fala aqui, que se assustou, né, ou ficou assombrado com o fato de praticamente todos terem espíritos em desarmonia ligados a ele, é justamente por isso. Porque se é uma manobra de tentativa de ir melhorando as coisas, que vai envolver atingir uma grande massa de espíritos que precisam ser trabalhados, é natural de se esperar que esses espíritos estejam envolvidos com vibrações um pouco mais desarmonizadas. Era uma estranha azáfama, na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém em menor quantidade, em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar as suas vítimas e eram expulsos pelos guardiães da casa de saúde. De vez em quando, percebia-se a notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou a infecção. Ao choque da notícia, a esperança, de alguma forma remota, de que a cura já estava sendo possível. Mesmo durante o dia, era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção do infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem que, atentos aos cuidados que deviam manter, sempre eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto, pela angústia ambiental. Num momento de conversação edificante, no jardim principal do belo hospital, o venerando Eurípides, que, embora não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos diuturnamente, entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se o apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. Sem entrar em qualquer gama de discussão filosófica, política, social, religiosa, o que seja, você imaginar que num momento de doença você vai negar atendimento, assistência à população já com idade terrena avançada, é inconcebível.
não tem como expressar um pensamento desse. E jamais, em condição nenhuma, seja em relação a ser nenhum do universo, qualquer um pode sequer pensar numa possibilidade de não estender a mão, não prestar ajuda, não estar presente quando for necessário. Então, uma referência dessa provoca em mim uma profunda tristeza de ouvir e ter que sentir no âmago do meu ser um sentimento que possa tentar influenciar ou estimular outros seres tão divinos como qualquer um de nós a abandonarem os seus próprios companheiros de jornada para que eles possam ter algum benefício. A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos, com a anuência do paciente, permitindo-se odiando o crime, agora estendia a medida à consumpção dos idosos. Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos, legalizados em diversos países, igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica, tentando oferecer maior conforto às idades avançadas, parece que desagrada ao grupo de assassinos legais, que veem na velhice somente decadência, e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Se a gente parar para pensar, qualquer um aqui de nós, o que éramos quando crianças e o que somos agora, já todos uma idade já mais avançada, quanto nós crescemos, quanto nós aprendemos, quanto nós hoje compreendemos com facilidade e simplicidade coisas que não compreendíamos quando mais jovens. Quantas atitudes nós suportamos agora simplesmente por compaixão, por amor, por experiência, que na nossa juventude fomos incapazes de aceitar porque não as compreendíamos, pois não tínhamos uma noção melhor e mais exata do mundo ao nosso redor. Se somos espíritos imortais, podemos até dizer eternos, que caminhamos incessantemente para um aprendizado, para um crescimento, para um aumento da nossa compreensão e entendimento do universo, como se pode deixar que um momento da nossa jornada em que o vaso físico é meramente um instrumento transitório determine a interrupção do nosso aprendizado, da nossa jornada, da nossa caminhada, nos leve a precipitar a interrupção do aprendizado de outros ao nosso redor. Isso tudo é muito, é demais. Desse modo, estranho e extravagante, há quem defenda a ideia de deixar morrer o paciente idoso ante a presença
de um mais jovem que necessitar da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. A notícia de nossa presença espiritual cooperando no hospital passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados. E naquela tarde, fomos buscados por abnegados benfeitores para um atendimento especial. Tratava-se de um drama familiar. Um grupo constituído pelos pais idosos e 2 filhos, respectivamente, com 23 anos a filha, auxiliar de enfermagem, e um irmãozinho de 16 anos. A auxiliar de enfermagem conduziu ao lar o vírus terrível, sendo ela assintomática, e contaminou o irmão e os pais. Primeiro, os pais apareceram com sinais da doença, que foi confirmada, e internaram-se. Logo depois, o irmãozinho também. O genitor estava com 62 anos e a mãezinha com 54. O senhor era portador de um distúrbio cardíaco e sofria muitas alterações da pressão arterial e não foi bem sucedido no tratamento da Covid-19, sucumbindo por falta de aparelhos para auxiliar na respiração. A esposa teve alta dias depois. Nem ela nem a filha puderam ver o desencarnado, ficando muito abatidas com a ocorrência da enfermidade e o sofrimento do enterro, praticamente em uma vala comum. Ainda não se haviam refeito do choque quando o irmãozinho começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a doença. Nessa angústia e desespero, a irmãzinha fez conflito de culpa, acreditando-se haver sido a responsável pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão jovem, que se encontrava em estado lamentável. A informação que nos deram é que se estava preparando para suicidar-se e, por efeito do desespero, atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o autocídio. Fomos em grupo, de modo que pudéssemos auxiliar outros enfermos, aplicando-lhes os passos benéficos e animando-os com vibrações edificantes. Encontramo-la na unidade de terapia intensiva, que estava quase lotada com pacientes portadores de outras enfermidades, e inclusive o novo coronavírus. Todos os pacientes estavam entubados, inclusive o jovenzinho. Em uma análise rápida, o Dr. Eudalbo verificou que o jovem não teria resistências nem forças imunes para vencer o vírus devorador. Encontrava-se com os pulmões dominados pela virose perversa e, apesar do aparelho, era uma respiração difícil, entrecortada. Já tinha as marcas do anjo da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A medicação aplicada em fase experimental, enquanto se discutia nas casas de leis qual a melhor aplicação para atenuar o quadro ou salvar o paciente, produzia sequelas a que o organismo não resistia. A morte era iminente num quadro muito doloroso de asfixia. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse se desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais da família, o assessoramento espiritual era lamentável,
em face da presença de 2 espíritos que o vampirizavam com crueldade. O irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames perispirituais, afastando ambos os exploradores das poucas energias do rapaz. E Spinelli encarregou-se de dialogar com ele, conduzindo-os a uma sala próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias mefíticas exteriorizadas por pacientes, alguns médicos e auxiliares de enfermagem, desacostumados às fixações espirituais mais elevadas. Isso aqui que ele fala, né, de médicos, enfermagem, os próprios pacientes, desacostumados às fixações espirituais mais elevadas, é uma triste verdade presente em qualquer setor, não só nos hospitais, mas em qualquer setor isso está sempre presente. Mas em hospitais isso se reveste de uma sensibilidade, de uma dor maior, porque geralmente a humanidade como um todo, nos momentos de desespero, de dor, de sofrimento, ela se relembra de onde pode se apegar, de onde deve se apegar, e busca o auxílio dos seus anjos protetores, dos seus mentores, dos seus santos, dos seus deuses, dos seus cristos. E tudo isso não se resolve como mágica. A gente não pode ficar desconectado de um sentimento, de uma vibração a vida inteira e no momento de desespero tentar simplesmente retomar essa ligação e esperar que tudo se resolva a contento. As ligações, elas precisam ser trabalhadas, construídas, fortalecidas. O amor vai se fortalecendo e se tornando indissolúvel aos poucos, com a verdade, com a simplicidade, com a humildade, com a dedicação. E esse entre os encarnados e os desencarnados vão sendo construídos ao longo das nossas jornadas. Então eles não podem simplesmente ser desfeitos e tudo voltar a um equilíbrio. Aquilo que é desconstruído, para voltar a funcionar, precisa ser reconstruído. E às vezes leva muito tempo, porque depende de nós e depende de cada um dos envolvidos. E tudo só consegue acontecer quando é permeado por muito amor. Gente, eu vou parar por aqui, que já está na hora. Solange, é você? Eu só queria falar rapidinho com relação a isso de você nunca ter tido nenhuma relação muito próxima com o alto e tal, e na hora do sufoco tentar fazer isso. Eu discordo em parte aí de coisa que Didi falou, porque eu acho que se o que vem sendo pregado sempre é que uma oração de coração, ela é atendida. Embora o que a gente não entenda são os passos de que tudo que a gente fez na vida esses passos sejam construções para o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprender, o que a gente ainda não entende e tal.
Mas eu acho que tem um poder grande de oração, até para você reconhecer o quanto que você saiu do trilho, do caminho, sei lá, do encontro com a luz, talvez. E é isso. Se ficar falando aqui vai demorar mais.